Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Eu quero começar agradecendo. Gravei um vídeo mais cedo aqui sobre o Jornal Nacional ter surpreendido aí a forma como abordou sobre Ciro Gomes no dia 15 de dezembro. Eu tinha até falado, olha, estamos quase alcançando os 45 mil inscritos. Pouco tempo depois alcançamos, então muito obrigado a todos aqueles que já estão aqui, que confiam no nosso trabalho. Quem não está inscrito ainda e puder, se inscreva, ative as notificações, se gostar do vídeo, mas só se gostar. Deixa o like, se puder compartilhar, comentar alguma coisa. Tudo isso é muito importante para o nosso trabalho, que começou no dia 1º de maio de 2021. Bom, meus amigos, o Datafolha divulgou no dia 18 de dezembro o levantamento que fez para as eleições para o governo de São Paulo. Eu vou trazer aqui, então, os números de 3 cenários e algumas reflexões a respeito dos principais candidatos. A pesquisa ouviu 2.034 eleitores entre os dias 13 e 16 de dezembro em 70 municípios do estado. A margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. No cenário A, nós temos o mesmo cenário que eles trouxeram em setembro, portanto dá para a gente fazer alguma comparação. Geraldo Alckmin lidera com 28% das intenções de voto, ele tinha 26%. Fernando Haddad, do PT, vem em segundo com 19%, ele tinha 17%. Então os dois cresceram 2 pontos. Márcio França recuou 2, ele tinha 15, agora aparece com 13. Guilherme Boulos oscilou 1 ponto para baixo, ele tinha 11, agora ele tem 10. Tarcísio Freitas, ele tinha 4, ele oscilou 1 ponto para cima, foi para 5. Arthur Duval tinha 4, agora aparece com 2. O Poit, que é do Novo, tem 1%, mesmo que ele tinha em setembro. E Weintraub tinha 1%, manteve. Em branco, nulo e nenhum, nós temos 16%, era 17%, e não souberam responder, 4%, eram 3% dos entrevistados. No cenário B, nós temos a saída de Geraldo Alckmin e aqui eles colocaram Rodrigo Garcia, que é o vice-governador do estado de São Paulo e assumirá caso realmente João Dória concorra à presidência da República. O Haddad é que lidera, ele vai para 28%. Vejam que é o mesmo patamar que o Alckmin tinha no cenário A. O Haddad, nesse cenário em setembro, também ali sem o Alckmin, ele aparecia com 23. Ele cresceu 5 pontos. Márcio França aparece em segundo com 19, mesmo patamar de setembro. Guilherme Boulos tinha 13, aqui agora caiu 2, foi para 11. Tarcísio de Freitas tinha 6, foi para 7. Rodrigo Garcia tinha 5, foi para 6. Arthur Duval tinha 5, caiu para 3. O Poit manteve 1%, Weintraub tinha 2%, agora aparece aqui com 1%. Brancos e nulos, 21%, e não opinaram 4% dos entrevistados. E no cenário C, sem Geraldo Alckmin e sem Fernando Haddad, nós temos a liderança de Márcio França, com 28%, mesmo que o Alckmin apareça no cenário A e o mesmo que o Haddad apareça no cenário B. O Boulos vai para segundo aqui agora com 18% das intenções de voto. Tarcísio Freitas vai para terceiro com 9%. Garcia aparece em quarto com 8%. Arthur Duval 4%. Weintraub 2%. O Vinícius Poit 1%. 25% dos entrevistados disseram votar em branco, nulo ou nenhum. E 5% não souberam responder. Mas vejamos agora a pesquisa espontânea. Ela vai trazer aqui um indicativo de que muita coisa pode acontecer para 2022. A pesquisa espontânea é quando o entrevistador não coloca para o entrevistado a lista com os nomes. Quando você apresenta a lista, tem muito de memória, de recall, enfim, você vai lembrar do nome mais conhecido. E vejam, na pesquisa espontânea, o Dória lidera com 4%, o atual governador. Haddad vem em segundo com 3%, Alckmin 3%, Tarcísio Freitas, Guilherme Boulos e Márcio França aparecem com 2%. 69% não sabem quem votar, quando os nomes não são apresentados. 10% branco, nulo ou ninguém. O Instituto não fez, ou pelo menos não divulgou até o momento que eu fechei esse vídeo, simulações de segundo turno. E vamos falar então um pouco aqui dos candidatos. A Alckmin lidera com folga, e como ficou claro pela pesquisa espontânea, tem muito disso aqui, é recall, é lembrança. Ele governou o estado de São Paulo por 4 vezes, então é natural que ele tenha não só lembranças, como simpatizantes, que quando vê o nome dele lá, se lembram e gostem dele. E pode ser que o Alckmin, se realmente for candidato a governo do estado de São Paulo, pode ser um candidato extremamente competitivo e, na opinião de muitos, favorito. E aqui fica mais do que explicado por que o Márcio França e o Haddad estão muito empolgados aí com essa ideia do Alckmin virar vice do Lula, porque aí o Alckmin sai da jogada. Vale lembrar que o Márcio França, em recente entrevista na Rádio Bandeirantes, revelou
né, que foi o Haddad que, enfim, sugeriu essa possibilidade e a partir disso toda essa conversa está acontecendo de lá para cá com acenos positivos de ambos os lados, tanto do lado de Lula quanto do lado do Alckmin. Alguns dirigentes petistas estão aí já detonando o Geraldo Alckmin, eu fiz um vídeo aqui sobre isso. Enfim, eu acho que isso não vai acontecer, mas diante da empolgação, digamos assim, do Alckmin e também do Lula, não dá pra gente descartar que teremos a chapa Lula-Alckmin em 2022. E aí, se eles tiram o Geraldo Alckmin da história, França e Haddad brigariam para ver quem seria o candidato dessa aliança nacional unindo PT, PSB, que muitos dizem que vai acontecer para 2022, embora fechado, nós não temos nada ainda. E aí a questão seria a seguinte: se o Alckmin se filia ao PSB, já que ele tem também convites do Solidariedade e também do PSD, o PSB então exigiria lançar Márcio França, porque sacrificaria Alckmin na eleição para o governo de São Paulo, então falaria, olha, já sacrificamos um, sacrificar dois não dá. E aí nesse caso o Haddad abriria mão da sua candidatura para apoiar o Márcio França. E aí muitos dizem que o Haddad nessa situação colocaria o seu nome na disputa por uma vaga ao Senado Federal, mas dizem que o que ele quer mesmo é um possível ministério num eventual governo Lula. A gente vai ter que aguardar porque há um clima de que o Lula já ganhou não sei o quê. Então tem muita coisa para acontecer. Eu acho essa conversa de Lula com o primeiro turno extremamente empobrecedora. Ela empobrece o debate porque a gente para de debater ideias, projetos. O que a gente quer a partir de 2023 para debater simplesmente há 10 meses das eleições se o Lula pode ou não pode derrotar Bolsonaro. Tenha santa paciência. Então eu faço aqui um apelo para quem realmente está preocupado com o Brasil, que debata ideias, projetos e não um voto em primeiro turno para eleger aquilo que, na minha opinião, é o menos pior há 10 meses das eleições. Então eu estou vendo essa discussão na internet aí e assim, vale lembrar, o PT não venceu em primeiro turno nem quando o Lula esteve na cadeira de presidente da República, depois ele saiu com 87% de aprovação, a Dilma não foi eleita em primeiro turno, enfim, então essa conversa que agora, né, cresce, ela é muito de momento, a pesquisa traz, meio que cria um clima na sociedade de vamos com o Lula, muita calma nessa hora, vamos debater projeto e ideia, e lá na frente a gente escolhe o melhor candidato. Num eventual segundo turno, a gente faz a escolha do menos pior. Agora, eu tô vendo muita gente indo para essa coisa do menos pior há 10 meses. Sinceramente, eu não caio nessa de forma alguma. Mas vamos voltar aqui para São Paulo, porque tem outros nomes para serem analisados. Guilherme Boulos tá aqui em quarto lugar, deu uma oscilada para baixo, ok, mas ele mantém acima de 2 dígitos, o que é importante. Vale lembrar que o Boulos, na campanha em 2020 para a Prefeitura de São Paulo, surpreendeu muita gente. Ele saiu de quase nada e foi para o segundo turno tendo ali 40% dos votos. Uma eleição no segundo turno que as pesquisas mostravam que seria ali de fato derrotado por conta da altíssima rejeição que ele tinha junto ao eleitorado. Rejeição essa que não sei se diminuiu tanto assim, mas de toda forma vale a pena ficar atento. E Guilherme Boulos surpreendeu em 2020 e ele pode também, por que não, surpreender em 2022. E se realmente ficar nesse cenário, Haddad saindo para ir ao Senado, o Alckmin saindo para ser vice do Lula e o Márcio França tentando aproveitar esses votos petistas e os votos também do Alckmin, o Guilherme Boulos pode se aproveitar sendo aquele candidato, enfim, mais vinculado às pautas da esquerda. E aí ele cresce e tenta ir para o segundo turno, sabe-se lá contra quem, porque, repito, tá tudo muito em aberto para 2022. Tarcísio de Freitas tende a ser o candidato do Bolsonaro lá no estado. Rodrigo Garcia cresceu um ponto e deve crescer mais quando e se assumir o governo de São Paulo, se João Dória for de fato candidato à presidência da República. Não se pode desprezar a possibilidade de crescimento do Rodrigo Garcia. Não tanto por conta do Dória. Dória também está muito queimado lá em São Paulo, mas sim por conta da máquina tucana lá no estado. Então vale a pena ficar atento com o nome dele aqui também. Lembrando que tem um percentual de gente aqui que não sabe em quem votar. Então o Rodrigo pode surfar também nesse eleitor. Já o Novo deve ter candidato mais para marcar presença, não acho que terá grandes chances por lá. Weintraub, não sei se ele vai insistir aqui, sobretudo se ele não tiver o apoio de Bolsonaro, que deve apoiar Tarcísio Freitas. Também, se Tarcísio for candidato, está tudo muito indefinido. E aí talvez Weintraub recua e tenta uma vaga à Câmara dos Deputados, algo mais seguro para ele ficar numa certa evidência. E tem a situação também do Mamãe Falei, deputado estadual, concorreu à prefeitura do estado de São Paulo, tem uma votação interessante,
partindo de alguém também que começou ali com praticamente nada, mas a gente percebe que o MBL está numa situação difícil, né? O próprio Arthur aqui caiu em relação ao levantamento anterior. Não sei se ele vai conseguir ter, tentando o governo do estado de São Paulo, o desempenho que ele teve tentando a prefeitura. Lembrando que quando ele tentou a prefeitura e perdeu, voltou e continuou com o mandato de deputado estadual. Se ele tenta o governo do estado e perde, ele fica sem mandato. Então talvez o Arthur Duval, mamãe falei, resolve recuar e buscar algo mais certo, mais tranquilo para ele. Bom, e pouco antes de eu fechar esse vídeo, saiu o número da rejeição dos candidatos. Alckmin lidera com 35, é o mais rejeitado, praticamente empatado com Fernando Haddad, 34%. Depois vem Guilherme Boulos com 28%, e nós temos em quarto o Arthur Duval. E curiosamente aqui, dos candidatos mais competitivos, Márcio França também é um candidato assim que aparece bem colocado aqui no cenário sem Alckmin, sem Haddad. Ele é dos melhores colocados, o menos rejeitado, apenas 16% daqueles que foram entrevistados, enfim, disseram não votar nele em hipótese alguma. Então, meus amigos, é isso. Eu reforço aqui o que eu tenho dito quando eu analiso pesquisa em outros estados e também em nível nacional. Não é hora de ter pressa, não é hora de querer se sentir pressionado por conta de pesquisa. As pesquisas que saem aí quase que diariamente para a presidência da República estão criando um clima na sociedade como se as eleições fossem amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, e não serão. Tanto as presidenciais quanto aquelas para o governo dos estados, deputados, senadores, serão em outubro de 2022. Então nós temos muito tempo para avaliar candidato, o que cada um está falando, nas entrevistas, enfim, o que cada um já fez quando tem a oportunidade de fazer. E isso tudo é que vai ajudar o Brasil e cada estado a sair da situação caótica em que muitos estados se encontram e, na minha opinião, em que o Brasil todo se encontra. Então, esse é o momento de avaliar projeto, ideia, ter calma, não ter pressa para definir voto e, sobretudo, insisto, não se sentir pressionado por conta de pesquisa. Deixem pesquisa de lado um pouco, avaliem projeto, ideia, candidato, porque é a partir dessa avaliação que a gente vai conseguir ajudar as nossas cidades, nossos estados e o nosso Brasil. Meus amigos, valeu demais. Quem puder, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais gente aqui para o canal Politizando. Até o próximo vídeo.